Bem-vindos e bem-vindas ao nosso último vídeo da série do CRM. Depois de tanto aprender, né, passando por todas as fases, desde a criação do primeiro arquivo, abrir o terminal, a Anne aprendeu assim, absurdo. Sim, já Hoje, estou mestre em projetos Django. projetos Django, já estou até recomendando esse vídeo para colegas. Sim. E do mesmo jeito de sempre, né? Tarde da noite, apanhando aqui, mas a gente está se divertindo e é isso que importa. Então, eu acho que a gente não precisa de fazer aquela introdução longa, explicando o que a gente já fez, é só o convite para ver os outros vídeos da série, né? Sim. E hoje tentar colocar para rodar de fato mesmo o nosso sistema, a nossa aplicação em um link da internet, onde você vai poder mostrar para todo mundo aí da sua família, para os seus colegas, bater no peito e falar: eu sou muito. Que bom que você deu essa filtrada aí. Tem que tomar cuidado. Tomar ban do YouTube aí não dá, né? Então você vai bater no peito e falar: eu sou muito bom. Beleza? Bora lá, então. No último vídeo, né, a gente está seguindo o tutorial de como que fazer o deploy da aplicação, né, Django usando o serviço do render. E a última coisa que a gente fez foi colocar umas bibliotecas, mas a gente fez toda a preparação do projeto para, enfim, para colocar ele no ar. Eu vou começar, como sempre, compartilhando a minha tela, para todo mundo ver aqui. E aí, no último vídeo, a gente chegou até a mostrar os serviços, tanto do render quanto do que será o nosso banco de dados, que é o Supabase, né? E nas próximas etapas agora, a gente vai, de fato, mexer neles e não só no nosso projeto. Vou começar voltando aqui, então, no nosso tutorial, já que a gente está seguindo um tutorial, né? Que está aqui, ó, Deploy Django App on Render. Então, a última coisa que a gente fez foi... gente, na verdade, a última etapa foi aqui esse comando, que é o comando de ligar o servidor, né? E como a gente usa o task, a gente colocou isso lá no nosso arquivo TOML, né? E PyProject, né? PyProject.tom. eu só fico gravando como é que termina, mas enfim. Sem problema não. Eu acho que o certo é TOML mesmo, falar, mas eu acho muito chato. O que Estou revoltado hoje. lembrando o nome é o que importa. Tá bom. Então, agora, né, de fato, a gente fez toda a preparação do projeto e aí a gente vai para essa parte que é o Deploy to Render. E aí, o que ele fala aqui é que existem duas formas de fazer isso. Uma é que ele chama aqui Declaring your service within your repository, e aí, using esse arquivo, talvez. E a outra forma seria fazendo isso de forma manual, usando o dashboard do próprio render, que é como a gente vai optar por fazer aqui, porque é uma interface mais amigável, né? Eu acho que é mais fácil fazer por ela do que continuar aqui seguindo o tutorial. Por recomendação do Gabriel, que já fez isso outras vezes, não é isto? Isso, quem quiser fazer por esse primeiro modo, depois, né, que seguir o que a gente vai fazer, manda para a gente, se deu certo também. Mas eu acho que fazer seguindo ali a tela, nesse caso, vai ajudar a entender um pouquinho como que o render funciona, como ver mensagens de log e tal, para a gente se habituar ali com a ferramenta. Então, por isso... Com a interface que você vai mexer também, né, depois, no projeto, para gerenciar ele. Exato. E aí, então a ideia seria a gente já começar... vamos começar pelo render ou a gente começa pelo
pelo Supabase, já que a gente Acho que a gente começa pelo Supabase, porque para o render funcionar, a gente tem que indicar para ele o caminho do banco de dados que a gente vai fazer, né? E aí a gente já monta essa... Exatamente, assim, para quem não lembra, né, que estou com o meu projeto aberto aqui na tela agora, e lá no nosso arquivo.env a gente colocou a URL da database, que é uma informação que ele precisa, né, que a gente ainda não colocou. A gente tem que inserir essa informação aqui para que ele possa funcionar. Não aqui no ponto .env, né, na verdade ele precisa disso no Render, mas essa é uma informação que está faltando aqui no nosso ponto .env. No nosso projeto, na verdade. Bora para o Supabase, então. Supabase, eu já deixei aqui para adiantar logado. Mas, basicamente, né, você vai acessar a URL aí do supabase.com, vai colocar suas credenciais, fazer o cadastro no serviço, e ele vai te abrir esse dashboard aqui, com a opção de você iniciar um novo projeto, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, eu cliquei aqui em iniciar. Opa, lá vem essas coisas difíceis. Vou passar vergonha ao vivo. Mentira, vou não. Verificar. Eu fiquei olhando, eu tô tão cansado que eu não consegui entender o que ele estava pedindo, bicho. Eu também demorei um pouco. Eu falei assim, nossa, velho, eu vou passar vergonha em rede nacional nesse momento aqui. Vai aparecer na videocassetada do... Agora é do Hulk, né? Do Faustão, mas... Ia aparecer, mas em minha defesa já são 8 horas da noite, dia de trabalho, enfim. Vou criar uma organização. Não vou colocar meu nome, não. Vou colocar o nome do CRM e o projeto também me chama CRM, tá? Detalhe ali, né? Ele te deixa escolher um plano gratuito, fazendo sempre essa referência da escolha dos serviços, que é o Render e o Supabase, porque eles têm versões gratuitas, né? Detalhe, viu, Ryan? Acho que a gente comentou isso em algum momento. O Render também fornece a opção de você criar banco de dados, Postgres. Só que lá no Render, a criação de banco de dados não tem versão gratuita. Ele Entendi. apaga depois de um tempo, tinha uma limitação por isso que a gente procurou outro. Entendi. A database password aqui é para eu Você criar. que vai criar, Eu vou criar, posso colocar qualquer uma aqui. pode colocar qualquer uma, você tem que lembrar dela, porque você vai colocar ela na URL que vai lá nas variáveis de ambiente. Então tá, vou escrever ela aqui. Igual uma doninha no papel. Não tem nem problema, eu acho, você mostrar essa senha, porque depois aqui que o vídeo acabar, a gente vai deletar esse banco, né? A intenção é só mostrar como funciona. Mas tem que ficar claro aí para o pessoal que, uma vez que ele definiu essa senha, ele tem que lembrar, porque ele vai precisar de usar ela na hora que ele for informar isso nas variáveis do ambiente lá no render. Tá, beleza. Aí, será que eu copio ela aqui e coloco ela no meu ponto em exemplo? Pode ser. É uma boa ideia, né? Você vai ter que, porque tá vendo aí, ó, quando ele fala Postgres, //, o primeiro Postgres, depois do // vai ser o seu usuário, que ele vai te passar, e o segundo vai ser a sua senha. Então, ali no terceiro Postgres que você vai colocar a sua senha. Mas ele vai te dar essas informações ali na frente, você vai ver. Eu só vou colocar aqui a senha e aí depois a gente edita. Só para eu ter ela gravada aqui. Exato, só para ficar mais fácil na hora de construir. Que aí escolher a senha gravação CRM. Super. Faz super sentido com o que a gente está fazendo. Beleza pura. Então tá, então a minha organização CRM, né? No caso que a gente vai criando aí, cria com outro nome, o nome do projeto, que é mantendo o nome aqui que a gente criou, CRM e
E região, eu acho que ele não deixa a gente alterar, não deixa. Ele até deixa, mas pode ir por São Paulo, né? Quando tiver essas regiões, esse serviço, quanto mais perto do lugar que você estiver, melhor, né? Imagina que o dado tem que bater lá no servidor e voltar. Então, se você estiver na Austrália, Uhum. vai ter um delay. Beleza, então eu vou criar aqui o nosso projeto. Talvez ele demore um pouquinho, né? Para fazer isso. Aí, ó, pronto, foi criado o nosso projeto. Ele ainda está rodando, né? Você vê ali ele Ai. falando, preparando, né, o projeto, configurando. E Uhum. aí ele vai te dar na hora que ele acabar aí a configuração, vai aparecer um lugar para gente fazer as conexões. É um botãozinho verde. Isso, esse mesmo. Ele vai ficar verdinho. Você vai Uhum. clicar nele e aí ele vai te dar esse endereço que eu estou te falando. É Uhum. muito parecido com o endereço que já está no seu ponto .env. A diferença é que ele vai te dar o usuário desse banco que foi criado. Então, você Tá, ele conseguir. determinou aqui. Aí, ó. Aqui, ó, connection string. É esse aí, ó. Postgres. Aqui, ó. E aí, a sua senha, arroba, aí você vai mudar isso Aqui, lá no ó. seu. Então, vou alterar aqui. Então, Ctrl V, e aqui onde que está a minha senha, eu vou colocar exatamente a minha senha. Exato. Detalhe que a gente está fazendo no ponto .env exemplo, mas você vai usar todas essas informações aí lá no render, né? Porque Isso. variáveis de ambiente da produção e Isso. não do desenvolvimento, que é esse ambiente que você está aí, mas a título de exemplo. Uhum. Falando. O gravação CRM, você pode tirar do colchete, porque ele é só um exemplo. Isso. Falando em variáveis de ambiente, a gente estava discutindo, né, que por questões de segurança a gente coloca outras variáveis aqui no ponto .env, né, que estão lá no nosso settings. No nosso último vídeo a gente fez isso, né, trouxe as variáveis que estavam no settings para o nosso ponto .env. Você quer fazer isso? Pode, podemos. Podemos? Até Aí, de falar um pouquinho delas, né? eu não sei explicá-las. Se eu não me engano, ela era a secret key, que a Ela está gente lá no nosso. As três estão lá no nosso eixo. secret key allowed hosts SRF trusted origins. Eu vou Pode pegar elas. copiar todas. É uma boa mesmo. Eu ia pegar. A gente fala. Bom, vamos lá. O secret key, o que, que é? Quando você está no ambiente de produção, se você quiser acessar os logs desse ambiente via terminal, por exemplo, por questão de segurança, ele te deixa cadastrar uma senha para acessar esses logs. E por quê? Para evitar que algum hacker ou alguém malicioso entre e tenha acesso a informações sensíveis que são disponibilizadas ali no log. Esse é um dos motivos, inclusive, que você coloca o debug igual a false para o ambiente de produção. Uhum. Porque para ele não mostrar os logs se tiver algum erro ali no navegador para todo mundo. Mas caso você queira, né, você consegue fazer o acesso desses logs, você tem que passar essa senha. Aqui a gente vai colocar uma senha muito simples. Pode ser 1, 2, 3, 4, gravação CRM. No seu ambiente real, tente colocar uma senha forte, né? De preferência aquelas hashes de 16 caracteres, Uhum. para garantir que de fato ninguém vai conseguir entrar. Aqui, no settings, está aqui, inclusive, o security warning, né, o aviso para você
em produção, manter ela em segredo, né? Exato. Aí o que a gente faz? O que ele fala para manter em segredo é manter no ponto .env do seu ambiente, e aí você só referencia, igual a gente está fazendo na linha 31, né? os.environ.get, e aí você busca isso lá do seu ponto .env. Então, assim, essa variável de ambiente é só para dar segurança para a sua aplicação. Você viu que ele coloca uma string bem maluca aí, né? Que é o exemplo que a gente pode usar para definir como essa hash de 16 caracteres. Ixi, eu dei um delete. Você deu challenge. Oi? Aí vou colocar qualquer coisa aqui. Coloque qualquer coisa, assim. Aqui é só um exemplo. Eu acho que ficou claro isso, né? No seu aí da vida real, coloque alguma coisa forte. Ok. Beleza. O Allowed Hosts e o CSRF Trusted, se você não colocar, também é uma questão de segurança, mas se você não colocar, o render vai te mostrar isso nas mensagens de log com erro. Então, ele não vai deixar você fazer o deploy. E aí, se você pesquisar na internet, você vai descobrir que isso é uma exigência do deploy em si, né? E foi assim que eu descobri, porque isso não está informado no tutorial que a gente passou, né? Aí, se você reparar ali no jeito que a gente construiu o exemplo, o env exemplo, aqui. Eu falo o seguinte, ó, qual que é o host permitido, né, para a produção? É o ponto render, é o ponto onrender.com. Ou seja, se o meu host não tiver ponto onrender.com, ele não faz o deploy da minha aplicação, por questões de segurança. Ah, tá. Desculpa. Só que aí, olha só, aqui está comentado porque estamos em desenvolvimento. Aí, só que lá na produção, quando a gente cadastrar essa variável de ambiente, ela vai estar como onrender.com. Exatamente. Aí, como a gente está fazendo essas mudanças, eu deixei 127.0.1 para que a gente não tivesse nenhum problema no nosso ambiente de desenvolvimento. Beleza. Por isso que eu comentei o que tem que ir para a produção. Então, você já pode até apagar essa informação daí, porque é o exemplo, o env exemplo que a gente vai usar na hora de ligar o render. Aí aqui eu posso trazer o que está no... Exato. os.env é o mesmo padrão, né? E aí, quem tiver acesso ao nosso código não vai saber qual serviço que eu estou usando, e aí vai dificultar a vida ainda mais de um usuário malicioso. Beleza. E, por fim, o SFR, né? CSF. Ih, não é CSRF, não. Vamos ver lá, não. Pega de lá. É SRF. Eu acho que esse nem fica nas configurações, isso é uma coisa do... Eu não sei dizer se é do render. Talvez seja do render. A gente descobre na hora de fazer o deploy. Mas é isso, ele vai usar essa variável de ambiente para fazer o deploy. Só olha lá se eu não deixei aquela mesma lógica do comentário. Não, tá só HTTPS. Que ele tem, isso aí ele está falando que ele precisa de usar o certificado de segurança, né? Que ele usa o HTTPS e não o HTTP. Eu só vou comitar isso daqui e mandar, porque para o render a gente vai precisar puxar o... Mas você precisa de... Ah, tá, você precisa de comitar as coisas de mudança que a gente fez nos settings, né? Exato. Beleza, boa. Vou fazer aqui, só vou limpar meu terminal, o tamanho tá bom? Vou aumentar mais Tá ótimo, assim, aqui para mim tá... Então, vou dar um bit status aqui, só mudei meus settings, né, porque o meu ponto não é comitado.
Está no GitGNOME. Se É. você ainda não sabe o que é o GitGNOME, por que ele não apareceu, põe aqui nos comentários que a gente te ajuda, a gente é bonzinho. O que eu fiz aqui? Adicionou variáveis de ambiente no Env Exemplos e refletiu isso aí no settings. Gente do céu! Estou precisando de um café. Nessa não é hora, não. Setting INGS. Pronto. Ok. Comitei. Git push. Origin 16. Perfeito. Então, depois desse detour, a gente volta para o render. Agora sim, né? A gente gravou 8 vídeos para chegar nesse momento. Para chegar nesse momento. Então, essa daqui é a carinha do render. De novo, eu já deixei logado, né? Então, você vai entrar, vai fazer seu perfil com as suas credenciais e ele vai te falar que, ó, né? Bem-vindo. E vai te dar uma opção de serviços aqui. A gente vai optar por web service, sei lá, não é isso? Que é um novo web service. Isso. E aqui, eu já conectei no render com o meu GitHub. Então, quando eu fiz isso, ele já puxou para mim todos os meus repositórios disponíveis, certo? Certo. E aí, a gente vai... se você não fez isso, tudo bem também, porque você pode usar repositórios públicos. Se o seu repositório estiver público na sua organização que você tem aí, você pode simplesmente informar o URL, que são duas formas de fazer essa mesma ação, que é conectar o render ao seu repositório no qual está o seu projeto. Eu vou usar... O que você acha melhor, Gabriel? Público ou... Vamos no seu aí. Então tá, vou usar o meu aqui e vou conectar. Então, ele está conectado. Eu vou chamar ele de CRM Adapt Gravação, só para ser específico. E também porque a gente já tem um rolando o CRM Me Adapt, né? Então, ele não ia deixar usar o mesmo nome. E aí tem uma coisa também de saber que o que está escrito aqui, eu acho que é a URL, né? Então, tem que ter cuidado na hora de escolher esse nome aqui. O ideal é que você case tudo, né? Na hora que você começar o seu projeto, você já pensa num nome legal, que aí vai casar a pasta que você criou no computador com o nome do repositório do GitHub com o nome da URL que vai ser gerada aí para você pelo render. Exatamente. Então, decidimos o nome. Esse projeto opcional, acho que a gente não coloca, né? Não. Linguagem, Python. Ok. A branch. Eu vou colocar a branch que a gente está usando aqui, que é a 16 deploy gravação. Você usa a que você preferir aí. A gente normalmente usa a main, né? Provavelmente o de todo mundo vai ser amém. Como eu disse, né? Nós já temos um projeto rodando na main. Se você usasse ela, ele não ia deixar. Aí que região? Oregon. Diferente do Supabase, ele não te deixa escolher alguma região no Brasil, então pode pegar a default aí, e isso varia também com o plano gratuito dele. Então, como eu nunca usei o plano pago, eu não sei se no plano pago tem opções no Brasil. Sim. Aqui, root directory, acho que a gente não usa, né? Não, é opcional, e aí, quando você não usa, ele deve escrever em algum lugar, ele vai pegar a raiz do seu projeto, né?
O próximo aqui é o build command, que é aquele que a gente criou com o tutorial dele, não é isso? E eu achei que você ia esquecer. Não, a gente criou o arquivo build.sh, não é isso? Aí E você só tem que chamar aquele arquivo, né? que aí eu tenho que colocar que eu tenho É que... ponto barra build. Agora eu não sei, eu não lembro o nome dele. Se você puder copiar do tutorial, acho que vai ser melhor. Ele tá aqui, ó. Ah, ok. Então é ponto barra para direita, build.sh. Ponto barra para direita, build.sh. Ou seja, o que esse sintaxe está falando? Executa esse arquivo. Você lembra que a gente autorizou esse arquivo para ele ser executável? Lembro. A gente Então, fez. quando ele executar esse arquivo, ele vai rodar todos os comandos que tem ali dentro dele, que é o pip install requirements.txt, esse collect static aí para fazer aquela gestão dos arquivos estáticos e as Uhum, migrações. E aí ele já faz tudo de uma vez. exatamente. Aqui o comando de início é aquele último também que a gente colocou no nosso task, né? Que era a última ação do tutorial, Eu que eu acho que é acho PESC Prod Server. é... Prod Server, meu. Não tô com a cabeça tão ruim, não. Hein? Linha 3. Isso, mas lá a gente coloca esse daqui ou a gente coloca o do task? Os dois vão funcionar. Eu acho que fica mais elegante, já que você criou o task e vai ser instalado, né, pelo requirement.txt, você botar o task da prod server. Perfeito, então tá. Quem for dar manutenção nisso aí vai entender que está documentado no arquivo pyproject.tom. Ok, então task prod server. Ok? Nós vamos escolher, obviamente, o gratuito Não somos bobos. e, por fim, a gente vai colocar aqui as nossas variáveis de ambiente, do nosso ambiente de produção. Produção. Olha só que legal. Ele deixa você colocar uma por uma, mas Uhum, ele te deixa colocar todas de uma vez. Se você apertar nesse botão Add From.end, aperta o botãozinho aí, ele vai abrir. Aí você uhum. só copia tudo do arquivo lá e cola aí. Então, vou aqui para o meu exemplo. Ctrl A, Ctrl C, Só Ctrl V. tira as estrelinhas, bota qualquer valor aí porque senão ele vai dar um erro, né? Uhum. Nas senhas, bota 1, 2, 3. Enfim, a gente vai apagar esse ambiente depois da Gravação. declaração, então não tem problema. Tá bem. Ok, perfeito. Então, vou adicionar variáveis, estão Aí ele todas já cria todo o processo para você não precisar de julgar uma por uma, tá vendo? perfeito, bom demais. E olha que simples. O Advanced você não precisa, só meter bronca aí no deploy. Beleza. Deploy web service, esse é o momento. Tchau, tchau, Toca, tchau, tchau. toca aqueles negocinhos aí. Tocando aqui, não sei se está dando para escutar. Não. You did Subiu. it! Show! Ou seja, conseguimos. A gente não vai conseguir mostrar o final desse deploy porque esse processo ele demora um pouco. Inclusive, ele já deu uma falha aí. Uhum. E eu acho que não compensa a gente debugar, porque esse é um processo lento e demorado. Eu acho que a gente já podia mostrar o log, Uhum. mas a gente fica curioso, né? Eu também tô pensando para ver. Talvez a gente crie um Um issue depois, qualquer coisa. nicho depois, vai ficar lá no repositório, né? Boa ideia. Então, assim, Uhum. até um incentivo para as pessoas acompanharem esse projeto, né? Então, a gente cria um issue mostrando... É alguma coisa relacionada ao pip install, alguma biblioteca que ele não conseguiu instalar. Exatamente.
The allowed host Ah, must be a list or... você consegue resolver isso aí com 2 palitos, hein? Vamos? Vamos. A gente fazer ao vivo. Não, é que mês que eu vou alterar? Vou alterar lá, na verdade. Cadê minhas variáveis de ambiente? Vou voltar lá no meu projeto, não é isso? Uhum. Não é settings, environment. Aqui a gente está cansado, mas faz o debug na hora, né? E isso vai acontecer, né, gente? Tipo assim, por mais que você tenta seguir o tutorial e aqui as nossas instruções, o seu ambiente pode ter coisas diferentes, então É não o, tenha medo do erro. é o allowed host mesmo, né? É porque é o seguinte, se você entrar na main, você vai ver que, primeiro, né, o allowed hosts aí, a gente colocou errado, tinha que colocar o on-render. Hum, Então, isso aí já está errado. uhum, Não sei por que, que a gente copiou desse, né? Posso ver o seu Envy exemplo lá? tá sim. Ah, é porque é só copiar. Isso. Só que ele tem que estar como lista aqui ou ele tem que estar no meu settings como No lista? settings. E aí, se você entrar na main, você vai ver que lá na main eu transformei isso aí, eu dei um split separando por vírgula, e aí, quando você dá o split separando por vírgula, ele cria uma lista para você. Entendi. Não, calma. Mentira, eu não entendi não, porque eu estava fazendo outra coisa. Mas beleza, corrigir Não aqui. tem espaço aí na frente, não, né? Não. Beleza, vai no seu projeto. Antes de save. Antes de save e deploy. Não, pode dar o save e deploy, porque você vai ter que fazer outro push. Então, vai dar, a hora que você der apertar aí, vai dar um erro, Beleza. mas a gente vai corrigir. Tem alguma coisa para comitar? Não tem, né? Não, Beleza. não. Vai na main. Aí, Ctrl F, allowed. Allowed host. Aqui tem que ser uma lista. Pra gente, só para você entender o que, que eu fiz, se você for lá na main, ele já vai te dar exatamente esse código de como que eu transformei isso aí numa lista. Tá. Deixa eu abrir aqui. Só muda de branch aí no terminal. Boa ideia. Settings allowed host. Tá. Então, você pegou lá. Essa é uma lista vazia? Não. É porque é o seguinte, quando você usa esse ponto .get aí, Eu falei errado, mas tudo bem. não, porque é o seguinte, ó, quando você usa esse ponto .get, se ele não achar nada nas variáveis de ambiente, ou seja, se você não colocar nada, ele vai te trazer uma string vazia. Eu vou pegar esse resultado, que é ou a variável que ele trouxe, ou a string vazia, e dar um split pela vírgula, porque eu posso ter vários hosts allowed, permitidos. Por exemplo, no ambiente de desenvolvimento, você pode pôr o localhost e o 127. Aham. Beleza? E aí, quando você dá o split com a vírgula, ele automaticamente transforma tudo em lista, e aí aquilo ali vai passar. Entendi. Então, Boa. você copia isso aí. Uhum. É interessante que ele vai dar o mesmo erro para o de baixo. Olha o de baixo, que eu coloquei o os.environ.get dentro de uma lista. Tá Uhum. vendo? Então, já copia esses dois e cola lá e faz esse commit, porque aí você já vai evitar o próximo erro. Ele não chegou no erro de baixo, porque ele parou. No anterior. Exatamente. Beleza, voltei então aqui para o meu projeto na branch que a gente está trabalhando e vou copiar
aqui, aí eu vou Pode apagar o de apagar cima. isso aqui, e Tá? esse daqui eu vou copiar onde que está. Não, isso aí você pode deixar aí. A gente não tinha colocado, você lembra? Lembro, lembro. Então, eu vou deixar desse jeito. Isso. Só Tá? comitar com os outros. Só conferir aqui que está aqui. Beleza, perfeito. Perfeito, não alterei nada aqui, não preciso alterar mais minhas variáveis de ambiente aqui. Aí eu só preciso dar um push agora para ele fazer o deploy. E aí eu acho que é importante a gente explicar isso, né? De que toda vez que a gente faz um push na branch que a gente colocou lá, ele faz um novo deploy, ou seja, atualiza a sua aplicação. Isso é ótimo, né? Porque você não precisa de ficar preocupado em fazer vários passos para sua aplicação ir para o ar. Corrigiu o código, comitou, fez o push, cara, daqui 5 minutos já está disponível lá para ser usado. É só o tempo dele rodar mesmo. Tá. E altera. E altera. Push origin. Se não tivesse dado erro, não seria um vídeo bom, né? Não seria de verdade, né? Seria de verdade. Isso é a prova de que quem sabe faz a vida. Quem sabe fazer o quê? Exatamente, já dizia o poeta. Pronto, vamos E aí ver. é interessante que a gente vai ver isso aí, né? Se você der um log, ele vai te mostrar que ele está fazendo o deploy aí de novo. Ó. Aqui, ó. Ou seja, você não apertou nada no render, ele viu que tinha um novo commit no seu branch, né? E aí Uhum. ele está fazendo. Se você clicar ali em logs, ele vai te mostrar essa. Você clicou, né, em logs? Ih, já falhou de novo. Aí, ó. Cliquei, mas ele não me apareceu. Dá um F5. É porque ele deve estar demorando um pouquinho. Não, ele falou que não apareceu porque o nosso último deploy falhou. E de fato falhou. Ele só precisa desse tempinho para. Aí, tá vendo? Se você der um F5 nessa página, ele provavelmente já vai buscar o log mais recente. Não, mas então é este. Não? Não. Ó, se eu venho em logs, o que que ele me fala? Não tem logs para mostrar. Quando eu venho em eventos, ele me fala que. Aí, ó, ele fala que não tem log para mostrar. É porque ele falhou também agora, né? Exato, porque ele falhou, tá vendo? E aí, quando eu Bom, venho em eventos, eu vejo eu aqui. acho que para ficar interessante, esse erro agora, a gente vai criar um issue. Uhum, E aí, quem quiser acompanhar a solução deste problema, que eu fico curioso, mas mesmo assim a gente não vai resolver agora, combinado. vai ficar na descrição do vídeo esse issue, e aí todo mundo pode acompanhar por lá, inclusive dar sugestão de como resolver. Pode ser? Beleza, O que você perfeito. acha da gente mostrar o log da aplicação que está rodando de fato? Tá. Aí, esse daqui é o da nossa. Do que está rodando de fato, né? Eu vou até abrir ele aqui, se quem quiser ver, né? Para mostrar que ele está no ar. Então, você vem aqui, por exemplo, no nosso repositório, abre ele aqui, e aí Nossa, ele está aqui. Você já consegue. você vai lembrar essa senha, cara? Vou. Muita audácia. Ah, filho, depois de fazer ela. É muita audácia. 8h49 da noite. Eu acho que eu vou lembrar. Mas enquanto está acessando aqui, eu vou mostrando o log aqui Olha, desse serviço, né? Então, aqui, ó, o CRM-Adapt, se você observar, tem exatamente o mesmo URL e está puxando do nosso GitHub, da branch main, e aqui está o log do nosso
do nosso serviço. Inclusive, aqui, ó, falando que o serviço está ao vivo. Ao vivo, e a cores, Aqui, como ó, diz a galera lá de Betim, tá online. tá online. Online. Aí, ó, tá Aqui, ó, funcionando online. Acessei aqui pela URL, né? Não foi no meu local, não foi com o servidor ligado. Tá aqui. era E a é mágica que a gente isso. queria mostrar, né? Uhum. Aqui a Eu, gente já teve deploys que falharam, já corrigimos, né? Esse último funcionou, mas faz parte do processo. quem tiver alguma dúvida para usar, e fica a mesma dica, né? Abre issue para a gente lá no nosso repositório, até para para que todo mundo pratique como que funciona essa lógica de acompanhar um projeto open source, que isso é um projeto open source, né? Quem quiser Uhum. usar, fazer a instalação aí na sua conta do Render, está à disposição. Exatamente. O que eu queria comentar também é que esse projeto, né, a gente consegue avançar com ele, fazer outras coisas, né? Para quem conhece outras aplicações de Django, talvez saibam outras funcionalidades. A gente mexeu recentemente, no caso eu, né, com mudar a estética dele. Então, se o pessoal tiver interessado, também deixa comentário aí para a gente, que a gente pode mostrar outras coisas também, de como trabalhar com Django. Olha, muito orgulhoso, viu? Acho que nós somos de 0 a 100 e você está de parabéns. Obrigada, tô empolgada para aprender mais coisas disso, assim, acho que a gente demorou talvez 9 vídeos para chegar aqui, talvez algumas horas, mas, enfim, eu acho que é um processo mesmo, sabe? Tipo, as coisas que não estavam claras para mim quando a gente começou ele, talvez há alguns meses atrás, hoje já estão cristalinas, assim. E talvez coisas do deploy que hoje não estejam tão claras para mim, daqui a pouco já vão estar, assim. Então, é confiar no processo, assistir os nossos vídeos, e é isso. Só está cristalino porque você se dedicou. Você fez. Porque se Peguei. o vídeo não adianta, não, né? Tem que pôr a mão na massa. Eu já falei isso, né? Uhum. Aprende a andar de bicicleta lendo um livro. Então, tem que realmente praticar. É isso. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Então, Beijão para todo mundo e obrigado por ter assistido. é isso. Até mais. Então, Valeu.